O Ministério da Defesa, a gente entregou ao Palácio do Planalto o estudo feito pela Força Aérea Brasileira para atender ao pedido de Lula para substituir o seu atual avião, um Airbus A319, por uma outra aeronave mais confortável. De acordo com o Estadão, a opção mais barata pode custar algo em torno de 400 milhões de reais. O Lula quer um novo avião com cama de casal e banheiro com chuveiro, além de gabinete de trabalho privativo, uma sala boa de reuniões e cerca de uma centena de poltronas semi-leito. E aí, meu querido Felipe Monteiro, você como um bom defensor do governo Lula. Vai passar pano? Não tá fácil a vida do passador de pano, hein? Isso é uma política pública. Não tá fácil a vida do passador de pano. Desculpa que a cana é doce, meu filho. Isso é uma política pública necessária? Não, completamente necessária, Paulinho. Completamente necessária? Desnecessária. Desnecessária. A política é feita de símbolos, né? E não tem nenhum sentido o Lula, no momento de crise econômica e fiscal que o Brasil e o mundo está passando, querendo mudar o avião Aerolula para um avião ainda mais custoso para os cofres públicos, né? Então, eu não defendo essa política, não. Eu acho que o Brasil, além do Aerolula, tem vários legacies, né? Que é o jatinho que consegue fazer viagem, né? Mas daí não dá para levar comitiva, né, legacy? É muito pequeno. Então realmente... O que o Lula está querendo é fazer do avião um centro de articulação política. Isso que ele está querendo. No momento em que ele quer expandir o número de assentos ali, ele está querendo levar mais gente para que ali, naqueles momentos de voo, ele possa vir a trabalhar, fazer articulações. É isso que ele quer fazer. Ele pode chegar no lugar, ele pode chegar no local e fazer reunião no hotel, ele pode chegar antes de viajar fazer reunião. Esse momento assim, realmente não é... A persuasão aumenta consideravelmente quando a pessoa está dentro do avião da outra. Está sendo servido ali por né? O avião, ele vira um instrumento de articulação política. Mas é mais um símbolo da gastança desse governo, da falta de responsabilidade fiscal. E isso é o tipo de simbolismo que desmoraliza o esforço do arcabouço fiscal. Porque o governo colocou o arcabouço no Congresso com a promessa de que esse ano teria um déficit assumido de 1%, ano que vem as contas iam ficar igualadas, ou seja, o governo ia gastar tanto quanto arrecada, no outro ano ia ter 0,5% de superávit, no outro ano 1%. Na prática, a gente está vendo que a primeira previsão do arcabouço já não vai se cumprir, porque no lugar de 1% de déficit, ou seja, de conta no vermelho, já tem as previsões de 1,4%. Quando o presidente escolhe fazer um gasto supérfluo como esse, o que é que ele sinaliza para o Congresso? Irmãos, não é tempo de segurar as contas, não é tempo de apertar os cintos, é tempo de botar o pé no acelerador e continuar gastando com as nossas mamatas e privilégios. Sinto muito, mas eu discordo de você. Ele sinaliza para o Congresso uma seguinte frase: irmãos, vamos todos juntos dar uma volta. Vamos gastar dar uma volta. Vamos todos juntos dar um rolê junto, vamos articular. Então, é isso que ele está sinalizando. Qual é a moral que ele pode ter depois para falar sobre ajuste fiscal? Nenhuma. Tudo bem que ele nunca demonstrou que tem o desejo de falar de ajuste fiscal pelo lado do gasto. Ele fica o tempo todo falando em ajuste fiscal pelo lado da receita, ou seja, você, meu amigo, que prepare o bolso, porque quem está pagando essa conta somos todos nós que pagamos impostos. Isso é mais uma vergonha para o pagador. Agora, e essa história de déficit zero no ano que vem, hein? Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Acredita por quê? Eu acredito não porque vai deixar de gastar mais, pelo contrário, está gastando mais. Mas eu acredito porque vai arrecadar mais, Paulo. Vai arrecadar mais. Porque são 168, se eu não me engano, bilhões para zerar, né? Eu não acredito. Das duas, uma. Ou você gasta menos 168 bilhões, ou você arrecada mais 168 bilhões, e é o que esse governo pretende fazer, no meu ponto de vista. O Brasil, se fizer uma política fiscal bem feita, ele consegue, ano que vem, ter o déficit, chegar no déficit zero, né? Eu te falo por quê. Eu te falo por quê. Por exemplo, tem 500 bilhões de reais... Eu acredito, mas não acho que é bom, viu? Acho que é péssimo, tá? Só para deixar claro. Tem 500 bilhões de reais que o governo não arrecada por conta da desoneração e por conta da isenção tributária.
Se o Brasil revisar 20% desses gastos, já chega perto do déficit zero. Mas peraí. Revisar gasto? Revisar gasto? Revisar a isenção fiscal. E toda vez que o governo sai do discurso abstrato de vamos revisar os subsídios e entra nos subsídios específicos, ele diz, não, nisso aqui a gente não pode mexer. Zona Franca de Manaus, não Maninho, pode mexer. só receber quem está chegando agora no rádio. São 11h04 para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan. A gente está repercutindo a esse novo avião do Lula que deve custar mais de 400 milhões de reais aos cofres públicos e a gente está tentando entender a justificativa para isso. Pode continuar. Não, o governo tem esse discurso abstrato de que vai mexer nos subsídios. Eu acho que deveria mexer nos subsídios. Só que o mesmo governo, toda vez que entra no debate concreto de quais são os subsídios que estão na mesa, vamos analisar esse aqui. Aí o governo diz, não, esse não. Então, esse aqui não pode mexer. A Zona Franca de Manaus não mexe. O Simples não mexe. A desoneração da Folha não mexe. Vai mexer. Ô, Pepe, eu não quero causar discórdia aqui, nem é minha função. Minha função é sempre pegar uma bandeira da paz e tentar fazer com que vocês se amem aqui. Mas o meu ponto é o seguinte. Como é que se discute redução de gastos? Como é que se discute reformas estruturantes? Como é que se discute diminuição de privilégios do setor público com o PT no poder? Como que faz? Isso é possível? Não dá. Por que é possível? É contraditório, mano. Me explica, Pepe. Não, existe uma diferença muito grande do PT com os outros governos, no sentido de gastos públicos, né? Quando você pega, por exemplo, a equação do PIB, né? O que é o PIB? O PIB é a soma de quanto todas as famílias gastam, quanto todas as empresas investem, gasto público, mais balança comercial favorável. As famílias estão endividadas, as empresas estão falindo no Brasil, né? E a única variável que tem para aumentar o crescimento no Brasil é o investimento público. Então o PT sabe disso. Por isso está lançando o PAC e por isso que ele sabe que tem que colocar mais dinheiro na economia. Você discorda, não, senhor? Não, isso é fato. Isso é fato. É a política. Agora, o que o governo do PT tem que entrar também, isso vai entrar, o Haddad já falou que vai entrar, por exemplo, subsídio. Quando você pega, por exemplo, o subsídio da cesta básica, arroz, tudo bem, arroz está para ser subsidiado. Não feijão. O cashback é muito mais eficiente. Tudo bem, pode ser. Agora tem também filé mignon e o salmão. Ou seja, só tirando o subsídio do salmão e do filé mignon, por exemplo, já chega a arrecadação. Mas o pobre não merece comer filé mignon e salmão. O pobre não compra filé mignon e salmão. Tá falando que é um argumento, né? Subsídio. Ou seja, mas com isso você consegue aumentar em mais de 20 bilhões a arrecadação. Eu só queria trazer. Só com esses dois subsídios aí. Mas toda vez que entra no debate, o governo diz, aí a gente não mexe. Peraí, vocês estão falando de 20 bips, é de 168. Não, mas dá para chegar a 100, só mudando o subsídio. É 500 bilhões de subsídio atualmente. 500 bilhões de reais que o governo deixa de arrecadar. A cada debate concreto, o governo diz, isso aqui não pode mexer. Mas eu fiz uma pergunta para você e você não respondeu, Pepe. Como é que o PT discute reformas estruturais? Por exemplo, você vê um PT discutindo reforma administrativa, você vê, por exemplo, um PT chegando e falando o seguinte, nós vamos aqui mexer com a previdência dos servidores públicos. Eu não consigo imaginar essa cena. Isso aconteceu no Eu não consigo imaginar essa cena. Né? Você consegue, não, senhor? Não tem. Não tem. A necessidade do Estado ser grande é uma peculiaridade do partido, do governo, meu amigo. Nenhum político, nenhum presidente da República, nenhum partido político fez reforma administrativa no Brasil. O FHC fez com o Mari lá atrás. Escuta, mas foi tímida. O partido luta ao lado dos servidores públicos como o PT. É uma das bandeiras partidárias deles. Eles não vão comprar essa briga. Só pegar as associações aí, ó, da CUT, está tudo ligado com o sindicato e com as associações de servidores públicos. É um braço de campanha. Se o PT for contra esse time, vai faltar boné vermelho no começo. É que nem o Bolsonaro falar mal do time da tia do Zap. Igualzinho. Agora, Paulinho, você tinha perguntado do déficit zero no ano que vem. Por que eu não acredito? Porque a promessa desse ano já não vai ser cumprida, que era um déficit de 1%. Se não vai cumprir esse ano, por que vai cumprir ano que vem? Se toda vez que fala sobre as revisões, o governo é contra concretamente, sempre fica falando que é a favor abstratamente. Agora, se o governo quisesse, ele tem o caminho para começar a revisar o gasto. Mas aí tem vários PTs dentro do PT, a Secretaria, a Secretaria de Avaliação de Política Pública, dentro do Ministério do Planejamento, comandada pelo professor Sérgio Firpo, do INSPER, que é um excelente técnico. Seu amigo. Está lá
fazendo revisão, mas é preciso que o governo banque, porque o que a secretaria está fazendo é basicamente pegando as políticas públicas e dizendo isso aqui é ineficiente, isso aqui é gasto público que não traz retorno social. Mano, então tem que pegar e cortar o que é ineficiente. Eu só não consigo enxergar ainda o governo Lula discutir em reduzir gastos. Mas por que você fala do governo Lula? Nenhum político conseguiu reduzir gastos. Pelo amor de Deus. O Temer aprovou a reforma da Previdência. Reforma previdenciária, reforma trabalhista. A gente está discutindo a reforma da Previdência agora porque o Temer não conseguiu fazer uma reforma da Previdência efetiva. Não foi boa? Olha a briga que o Temer comprou para aprovar a reforma da Previdência, o PP. É absurdo. Você acha que o Temer não se desgastou com a reforma da Previdência? Foi no governo Bolsonaro, né? O Temer acabou mas fez tudo. A reforma trabalhista, o governo Bolsonaro fez a... O governo Bolsonaro fez da Previdência depois de todo um caminho que foi construído durante 2 anos. Do Joesley dele. Foi ruim a reforma da Previdência do Bolsonaro. Foi tão ruim que a gente está rediscutindo agora uma nova reforma da Previdência, porque aquela reforma da Previdência não foi ampla e ineficiente. Então, mas já foi um passo gigantesco, Felipe, desculpa. Já foi um passo o problema é que a gastança depois, a gente já comeu toda a economia que tinha feito, não, já era. As gastanças que vieram depois. Inclusive os gastos previdenciários estão aumentando, foi o que aumentou, inclusive. O governo no primeiro semestre gastou quase 100 bilhões de reais a mais do que gastou em 2022, certo? Turma, nós vamos fazer o seguinte, o que a gente faz, hein, minha querida Marlene Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Rapidinho. Esse novo avião, que vai custar mais de 400 milhões, é um Airbus, Paulinho. Sim. E aí, veja só, o Brasil tem a Embraer e o presidente do Brasil chega em outro estado em vez de com uma marca brasileira, chega com o Airbus. Poderia pelo menos ser poderia pelo menos... que eu acho? Pelo menos a Embraer não tem avião grande. Ah, não, não tem um avião da Embraer que serve para o presidente. Tem que ser maior. Mas nenhum tem 100 lugares, né? Legacy 8 lugares, 12 lugares. Graças a Deus. Fala, Fê. Eu acho, olha, graças a Deus, o que eu acho lindo é você acordar um dia e falar assim, preciso trocar o Airbus. Eu acho isso maravilhoso, gente. Isso, eu acho que tá além de tudo que... Prioridades, né, Felipe? Prioridades. Você acorda e fala assim, eu preciso trocar o Airbus, cara. Tá muito ruim esse avião aqui. Visitar o Rio Grande do Sul e as famílias atingidas na tragédia, eu preciso de um novo avião de luxo. Eu preciso de um novo avião que vai custar só 400 milhões, quase meio bilhão de reais. É bom ou não é, Paulo Matias? O Airbus, ele tá pau a pau com o Azimuth, né? Com o Azimuth, não o meu, né? Você tá dizendo, lógico. É um transatlântico. Concorrência. É um transatlântico, meu amor. Então, ou seja, maravilhoso. Eu acho que com tantas coisas, né, pra gente discutir nesse país, infelizmente, sabe, você colocar prioridade sendo um Airbus, enfim, mas tudo bem, vai. Felipão. Agora, e se o Airbus for usado para aprovar a reforma tributária? Vocês não vão gostar, maninho? Não, tem outras ferramentas, é muito caro esse tipo de política, né? Veja, o PT tem muita dificuldade de compartilhar poder efetivo. Então, todos os ministérios mais importantes ficam sob o guarda-chuva do PT. É isso que faz o PT ter que criar novos ministérios para abrigar os aliados, porque não abre mão dos principais ministérios. E aí fica tendo que gastar com emenda, tendo que gastar com articulação política dessa forma completamente ineficiente. É muito triste essa situação. É muito triste. Eu não gostei dessa ideia do Lula de trocar o Airbus por mais um erro isolado, né, Pepe? Eu acho realmente... Fala que foi um erro isolado. Acontece. Foi um erro isolado? Não dá, é indefensável. É indefensável em momento que tem que ter contenção de gastos, gastar 400 milhões de reais em um novo avião, sendo que o Airbus atual que o presidente usa já atende muito bem. Foi uma derrapada. Uma derrapada de 400 milhões. A gente volta para a campanha e pensa, nosso governo terá como prioridade incluir o pobre no orçamento. Como? Trocando o avião presidencial. Olha que maravilha. Não, mas já incluiu o pobre no orçamento. Você já andou, Paulo, num avião presidencial? O que foi feito? Você já andou num avião presidencial? Nunca andei. Eu queria saber como que ele é por dentro. Vai ter reformas importantes. Mas o que tem dentro? Vai ter escritório, vai ter uma suíte presidencial, vai cama de casal. Vai ter muitas coisas. O Lula tá se espelhando no avião do Neymar, do Al Hilal. É de luxo. Naquele nível. É de luxo. Ah, que lindo. Muito bem. Senhores, nós vamos